Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Arno Francisco. Bem, pessoal, só lembrando que essa aula é voltada para o 8º ano da modalidade EJA. Nosso tema de hoje, pessoal, é volume de um prisma qualquer e volume de uma pirâmide. Bem, pessoal, é mais uma continuação do que foi visto na aula passada. Tranquilo? Essa aula de hoje é bem resumidazinha, bem simplesinha, dá para vocês pegarem aí numa boa. Tranquilo? Vamos iniciar, pessoal, com o volume de um prisma qualquer. Bem, pessoal, os prismas são sólidos geométricos cujas faces laterais são paralelogramos, que possuem duas bases poligonais congruentes e paralelas. O volume dos prismas é uma forma de mensurar a quantidade de espaço ocupado por eles a partir de algumas de suas medidas. O volume também é conhecido como capacidade, certo? De maneira geral, como se fosse um recipiente e ver a quantidade de líquido, por exemplo, que iria caber dentro daquele recipiente. Tranquilo? Desvendar, de certa forma, a capacidade de quanto cabe ali dentro. Para calcular, pessoal, o volume do prisma, utilizamos a seguinte forma. Volume é igual à área da base vezes a altura. De maneira geral, está aqui, ó. V é igual a AB vezes H, em que V é o volume do prisma, AB é a área da base e H é a minha altura. Simplesinho. Vamos ver agora, pessoal, um exemplo prático. Veja bem, olha. Um bloco retangular possui 15 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 45 centímetros de altura. Qual é o volume desse bloco retangular? Simplesinho, veja bem, olha, a solução. O bloco retangular é um prisma reto, cuja base é um retângulo. A largura e o comprimento de um prisma são as dimensões da sua base. Dessa maneira, a base desse prisma é um retângulo, cuja altura e base medem 10 e 15. Respectivamente, a área da base será, a área da base é igual a 15 vezes 10. 15 vezes 10 é igual a 150 centímetros ao quadrado. Hoje estamos calculando a área total da base. Tranquilo. A partir disso, vamos calcular o volume do prisma, que será calculado pela forma que eu dei a vocês anteriormente. É quem? Volume é igual a área da base vezes a altura. Perceba que eu já encontrei o valor da área da base, que é quanto? 150, não é isso? E a altura, a questão já nos dá, que é quem? Aqui, pessoal, com a setinha, olha, e 45 centímetros de altura, tranquilo? Feito isso, o volume é igual a 150 vezes 45. 150 vezes 45, 6.750 centímetros cúbicos. Tranquilo? Portanto, o volume desse prisma é 6.750 centímetros cúbicos, certo? Só lembrando a vocês que sempre que for calcular o volume, sempre é dado esse 3 aqui em cima, que significa cúbico. Pode ser centímetros cúbicos, pode ser metros cúbicos. Simplesinho. Pessoal, aqui no cálculo, 150 vezes 45, eu coloquei direto, tá? O valor, 6.750. Mas você pode fazer da maneira que vocês gostam, no caderno de vocês, fazer o passo a passo, armar ali a continha de divisão, de multiplicação, certo? E fazer o cálculo numa boa, que vai dar o mesmo resultado. Tranquilo? Vamos ver aqui, pessoal, o exemplo número 2. Um pouquinho mais complexo, certo? Dificultar mais um pouquinho. Calcule o volume do prisma abaixo, sabendo que suas bases são retangulares. Pois bem, está aqui a altura do prisma e 20 centímetros de cada um retângulozinho desse. Solução. Veja bem, na imagem abaixo, observe a divisão do hexágono retangular, feita por meio de suas diagonais. Dessa maneira, é possível dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros, cujos lados correspondem a 20 centímetros. Assim, a área da base desse prisma será igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero, de lado 20 centímetros. Vou passar aqui a tela para ficar bem melhor de vocês entenderem. Veja bem, pessoal, eu vou pegar essa base aqui, ó, tranquilo? Essa base aqui, o que é, olha? A base do meu prisma. Ele é quem? É formado por
6 triângulos equiláteros, certo? O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é um triângulo que possui todas as medidas iguais, tranquilo? Esse lado aqui, olha, acompanha para a setinha, pessoal. Se esse mede 20, daqui para aqui também mede 20, daqui para aqui também mede 20. Pois bem, vamos inicialmente calcular a área da base. Como que se calcula a área da base de um triângulo equilátero? É quem? O lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Tranquilo. Só que eu vou calcular quantos triângulos? 6. Então, pessoal, o resultado que der aqui, eu multiplico tudo por 6. Logo, eu já coloco 6 aqui na minha multiplicação e resolvo tudo de uma maneira mais direta e mais prática. Tranquilo? Vamos lá, olha. A área da base é igual lado ao quadrado. Quem é lado? 20, certo? O lado de um triângulo desse vale 20. 20 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 20 ao quadrado é igual a 400. Raiz de 3, aproximadamente 1,73. Agora temos que 6 vezes 400 vezes 1,73 é igual a quanto? Vamos fazer o passo a passo. Vamos multiplicar primeiro quem? 400 vezes 1,73. 400 vezes 1,73, eu tenho 692. 692 vezes 6, eu tenho que, dividido por 4, eu tenho 6.173. 6.173, eu divido ele por 4, eu vou ter como resultado 1.038 centímetros ao quadrado a área da base. Pessoal, que não tenha ficado tanto confuso, olha, 6 vezes 692, eu tenho 6.173. Aqui eu acabei esquecendo de colocar um 4 aqui de baixo, certo? Olha, mas observe aí, ó, esse 4 aqui vai se repetir aqui de baixo. Ó. Debaixo de quem? Debaixo de 6.173. 6.173 dividido por 4, eu encontro como resultado 1.038 centímetros ao quadrado. Essa é a área total da base desse prisma, certo? Agora, vamos fazer o que, pessoal? Vamos calcular o volume dele. Já que eu tenho a área da base, volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base, 1.038. Altura, 50. 50, professor? Como assim? Não me lembro de 50. Só voltando um pouquinho aqui, pessoal. Olha, a altura 50. A questão já nos dá, certo? Fica como? 1.038 vezes 50 é igual a 51.900 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse prisma. Tranquilo? Simplesinho. Quem ficou na dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo, passo a passo, e vai compreender numa boa. Vamos ver agora, pessoal, o volume de uma pirâmide. Pois bem, pessoal, dado um polígono contido num plano e um ponto V fora desse plano, define-se pirâmide como sendo a reunião de todos os segmentos com uma extremidade em V e a outra num ponto qualquer do polígono. O ponto V é chamado de vértice da pirâmide. Bem, pessoal, as pirâmides são classificadas de acordo com a forma da sua base, certo? Além do vértice da pirâmide, podemos destacar outros elementos importantes, como a altura, o epotema, a superfície lateral e, é claro, a sua base. E aqui, pessoal, abaixo está alguns exemplos de algumas pirâmides, certo? Temos a primeira aqui, uma base triangular, a segunda, uma base que é um quadrado ou base retangular. Temos essa aqui também, que é uma base pentagonal, certo? Como que se calcula o volume da pirâmide? Pois bem, pessoal, o volume da pirâmide é dado em função da área da sua base e da altura, de acordo com a fórmula abaixo. Está aqui, ó, volume da pirâmide é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura, onde V é o volume, AB, área da base da pirâmide, H é a altura da pirâmide. Tranquilo? Vamos ver agora, pessoal, um exemplo prático para saber como que a gente consegue resolver essa questão. Veja bem, olha, calcula o volume da pirâmide a seguir.
Qual a altura da pirâmide? Está aqui, 9 centímetros. Sua base, observe o seguinte, sua base, ela é quadrangular, ela é quadrada, certo? O que significa, pessoal, uma base quadrada? Significa aqui, pessoal, eu ponho na setinha aqui, olha, se aqui mede 6 centímetros, aqui também vai medir 6, tranquilo? Como se calcula o volume de uma pirâmide? Está aqui, olha, volume é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Temos a área da base? Não, vamos calcular. A área da base é igual a quem? 6 vezes 6. Está aqui, olha. Essa região aqui, pessoal, põe na setinha. Essa região aqui quadrada, essa área dessa base aqui, vamos calcular. Se aqui mede 6, aqui também mede 6. Logo fica 6 vezes 6, tenho como 36 centímetros ao quadrado. Certo? Essa é a área da base. Sabendo a área da base, vamos calcular o volume dessa pirâmide. Vamos lá, volume é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Volume é igual a 1/3 vezes qual que é a área da base? 36. Qual que é a altura? 9. Fica 1/3 vezes 36 vezes 9. Aqui, pessoal, podemos fazer só multiplicar todo mundo que está em cima, certo? Lembrando que debaixo do 36 tem um número 1. Debaixo do 9 tem um número 1. Logo fica 1 vezes 36, 36. 36 vezes 9, 324. Como eu falei que debaixo do 16 tem um número 1, debaixo do 9 também tem um número 1. Olha, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1 é 3. Só faço repetir o 3, certo? Volume é igual a 324 dividido por 3. Volume é igual a 108 centímetros cúbicos. Quem ficou em dúvida na divisão, pessoal, vou colocar a resposta direta, 108. Pode muito bem organizar aí sua divisãozinha naquele modelo chave. Faz a divisão, 324 dividido por 3, e vocês vão encontrar como resultado 108. Numa boa, tranquilo? Não tenho dúvida que vocês vão encontrar o resultado, certo? O exemplo 2. Trago mais um exemplo para frisar mais um pouquinho. Perceba que agora tem uma base triangular, certo? Uma indústria irá fabricar umas peças no formato de uma pirâmide de base triangular, com medidas indicadas na figura. Sabendo que serão fabricadas 500 peças maciças de aço, determine o volume total de aço que será gasto na produção dessas peças. Vamos bem, pessoal. Primeiro, vamos fazer o quê? Vamos calcular qual será o volume de cada peça, certo? Encontrei o volume de cada peça, aí eu vou multiplicar por 500. Pois é, 500 peças. Tranquilo, vamos lá. Como se calcula o volume de uma pirâmide, certo? O volume da pirâmide triangular. Volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Observe o seguinte, pessoal, que já é outra fórmula. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Essa é a fórmula que utilizamos na base triangular. Sim, senhor, na base triangular é essa. Na base quadrada é aquela outra que a gente viu anteriormente. Certo? Vamos lá, pessoal. Olha, volume é igual a 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, eu tenho como resultado 9. 9 vezes 15 dividido por 3, eu tenho como resultado 45 centímetros cúbicos. Esse, pessoal, é o valor total, certo? O valor total de cada peça, do volume de cada peça que será fabricada. É quanto? 45 centímetros cúbicos. Já que eu quero encontrar 500 peças, como que eu faço, professor? Pois bem, pessoal, pego 45 e multiplico por 500. Só isso. Simples, simples, simples. 45 vezes 500, 22.500 centímetros cúbicos. Esse será o total gasto de aço maciço. Tranquilo? Bem, pessoal, para apimentar nossa aula, trago essa atividadezinha para vocês. Bem simples, só referente ao que vocês acabaram de ver. Certo? Aqui está o link, pessoal. Está aqui na descrição do vídeo, tem o nome Atividade. Na frente estará um linkzinho. Vocês clicam nele, já vai direcionar diretamente para o Google. Lá vocês vão ter um questionário, certo? Vão estar respondendo essas questões. E vão clicar no nome Enviar. Automaticamente, clicou em Enviar, já recebo de vocês as questões todas respondidas numa boa. Certo? E aqui eu vou estar olhando, tirando esse feedback de vocês, vendo esse desenvolvimento de vocês. Certo? E, pessoal, para apimentar nossa aula de vez, trago esse desafio aqui para vocês. Bem simplesinho. Olha,
Considere a pirâmide abaixo que se encontra dentro do cubo, de lado 9 centímetros. Sabendo que a pirâmide e o cubo têm a mesma altura, é correto afirmar que o volume dessa pirâmide é igual a... Tem aqui as opções, A, B, C e D. E aqui do lado, pessoal, para ajudar vocês um pouquinho, está a fórmula de se calcular o volume dessa pirâmide. Tranquilo? Vejam aí e resolvam. E bem, pessoal, para fechar nossa aula com chave de ouro, trago essa reflexão de Abraham Lincoln, que ele nos diz o seguinte: o êxito da vida não se mede apenas nas conquistas, mas também pelas dificuldades superadas no caminho. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece de dar aquele joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima.